O título da palestra é Uma trajetória na engenharia geotécnica, pesquisa e atuação profissional. Ok? O que é a engenharia geotécnica? É uma das áreas de atuação do engenheiro, né? Ela combina três grandes disciplinas: a mecânica dos solos, a mecânica das rochas e a geologia de engenharia. O engenheiro geotécnico atua em projetos das mais diversas atuações, aterros, barragens, encostas, escavações, túneis, e tudo que está no subsolo, né? E você usa o solo também como material de construção, né? Então, essa é a gama de atividades que o engenheiro geotécnico atua. Também inclui geotecnia ambiental, e aí a gente vai incluir aqui também geotecnia offshore. É uma especialidade que ela se dá mais no quinto ano, tem algumas universidades, escolas de engenharia que têm essa especialidade, e com certeza no mestrado. Aqui nós temos aqui o conteúdo, né? Eu tenho 4 grandes itens: formação, pesquisa e prática profissional, não é? Que tem 6 itens, né? Minhas principais áreas de atuação, estágios e visitas e comentários finais. Então, a minha formação, não é? Eu sou nascido em 50, então essa primeira parte vai até a graduação, 75. Vai até, na verdade, o doutorado mais adiante. Eu sou o segundo filho de uma família de 7 irmãos. Eu tive a sorte de fazer todo o meu ensino, né? Primeiro e segundo grau na escola pública, incluindo depois a graduação na Poli. Eu estagiei no terceiro ano na construção civil, depois no quarto ano em estruturas e em geotecnia no quinto ano, quando eu me achei, não é? E muito influenciado também pelo professor Fernando Emanuel Barata, que não é um mentor de muitos dos nossos geotécnicos aqui do Rio de Janeiro. Então, em 75, eu comecei o mestrado, coincidentemente eu casei, naquela época dava para casar com bolsa, a Maria, que tem um errozinho ali, casamento com a Maria Cascão, que é engenheira estrutural. Nós começamos o namoro no meados do primeiro ano. Ela entrou para a Poli no ano seguinte, então não começamos a namorar lá na Poli, né? Aqui nós temos aqui uma foto, né, da Poli, Escola Politécnica, Centro de Tecnologia. Em 75, de 75 a 77, eu fiz um mestrado na COP, né? Eu optei, tendo feito o estágio na parte experimental, no laboratório, projetos também interessantes, diversos, eu optei por fazer um mestrado em análise numérica, métodos de elementos finitos, simulação de túneis. Naquela época a gente precisava programar, não eram programas assim amigáveis como são hoje, muito diferentes. Então, eu tive a banca formada pelo meu orientador estrutural, modelagem numérica, e 4 professores, né? O professor de Seu Veloso, que nós vamos ver adiante, o professor Lobo Carneiro também, o Mauro Werneck e o Willi Lacerda. Vamos falar de 3 desses 4 aqui adiante. Tá? Eu depois apliquei o programa no túnel do metrô da Mangueira, não é? E foi interessante você fazer uma dissertação, no caso que você tem aplicação, e depois eu comecei com esse estudo, né, de mestrado, suscitou o interesse aí de modelos mais avançados que me levaram eu acabei em Cambridge por conta desse modelo Canclay. Em 77, eu fui contratado imediatamente como professor da COP, que a gente vê o busto do professor Alberto Coimbra, né, fundador da COP, uma pessoa muito importante para nós. E, no início, eu comecei a me envolver com projetos de solos moles, no Instituto de Pesquisas Rodoviárias, o professor Luiz Lacerda coordenando esses projetos. Também ele e outros coordenavam o projeto do metrô. Nós vemos aqui uma vala aberta, essas valas eram abertas nas grandes avenidas, né, do Rio de Janeiro. Na época eram projetos de escavação a céu aberto, naquela ocasião, principalmente. Aprendemos muito, fizemos muitas pesquisas e teses aí.
E em 79 nasce a filha Adriana, você vê aqui a esposa com a filha Adriana, e já a Adriana formada pela Poli, aqui com a filha dela, nossa neta, muita carinha dela, é impressionante isso aqui. Então, a Adriana se formou em Engenharia Civil em 2002, na Recursos Hídricos, mas no viés ambiental, não existia ainda engenharia ambiental, a gente vai falar isso adiante, e ela seguiu uma carreira aí na área de óleo e gás, é muito, muito, muito legal, tá? A carreira dela. Tem mestrados e especializações e tudo mais. Então, as minhas referências são o meu pai, bancário, não é? Pessoa assim, muito marcante, né? Ele e a Nadir, minha mãezinha, educaram 7 filhos, assim, com muita probidade, muito exemplo, muito legal. Todos formados, o superior. O Will Lacerda, ativo até hoje, emérito, com quem eu divido várias experiências e disciplinas, como Estabilidade da Lute. O professor Fernando Novo Carneiro, que criou o programa de engenharia civil, o Willi veio logo depois, e na sequência veio o Medina, de Pavimentos, também um dos nossos decanos, o Estoriceu Veloso, de Fundações, todos eles trouxeram uma experiência prática que fez o DNA da geotecnia. Vocês vão ver na minha apresentação, vão perceber isso aí. Sou Fernando Emanuel Barata, né, que né, influenciou a geração geotécnica, a minha geração e outras, aqui no Rio de Janeiro, em particular, professor Andrew Scoff de Cambridge, que é a minha referência lá do doutorado. Né? Então, vamos falar agora do doutorado. O doutorado se iniciou em 80, né? Foi de 80 a 84. Cambridge é uma universidade de 900 anos, mais de 100 prêmios Nobel, é uma referência, está sempre em segundo lugar nos rankings das universidades aí. E foi uma experiência assim, foi um divisor de águas para mim, realmente muito importante. É o berço de Newton, Darwin, Stephen Hawking, é impressionante lá. Então, Churchill College é um college, é um desses colleges que você vive nesses colleges. Esses mais centrais, não necessariamente. O meu Churchill, fundado pelo Churchill, no pós-guerra, enfim. Então, você vivia lá com estudantes, todo mundo, foi muito marcante, muito, assim, uma atmosfera muito legal. Assim. E em 81 eu fiz um outro mestrado para aprender as técnicas novas lá, modelagem centrífuga, modelo Clay e tudo mais, a Europa é um banho de cultura, viagens ao lazer, congressos e tal. Eu pontuo aqui, que eu deixei de falar, que a Maria, já com uma carreira inicial brilhante, ela deixa assim, empresas importantes, como, no caso, a Noronha, projetos assim, de grande porte na ocasião. A gente vivia a época do milagre brasileiro, entre aspas, tá? Por favor. E chamado. Mas, enfim, e todas as questões da época da política que a gente não precisa aqui ficar falando, né? Então, falando nisso, então, meu 84 eu defendo o PhD em modelagem centrífuga no mérito de aterro sobre solos moles. Eu defendi, não é? Tem que ter um erro, é 3/9 de 84, um dia depois do filho nasceu, em 2/9. Tá? E um mês depois, por volta dessa época, a gente voltou, início de outubro. Tá? Aqui o MPhil, lá, bem um tempo inglês, britânico, e eu aqui com a Gal, né, na formatura do MPhil. E aqui o filho, Leandro, que nasceu, ele é administrador, atua também na área de logística, óleo e gás e tal. Então, as principais heranças do doutorado foram a modelagem científica e o modelo Canclay, tá? Eu tenho aqui comparações do modelo com medições da modelagem centrífuga, que a gente vai falar adiante, também de poro-pressões, a pressão na água dos poros, em 2 pontos aqui, indicados, com boa concordância. Então, foi realmente muito legal, publicamos em jornais de referência internacional, tá? Então, vamos falar agora da prática, pesquisa e prática profissional, tá?
O que faz um professor pesquisador? Né? É aquela conversa de elevador, assim, o que você faz? Um professor, assim, mas além da aula, o que você faz? Né? Você tem que explicar que a gente faz uma gama de atividades impressionante. Então, a gente ensina na graduação, na pós, que tem tanto o estrito quanto o lato sensu, né? A gente faz pesquisa, né? Então, isso inclui a gente fazer pedidos de auxílio, agências de fomento, participação em comitê de avaliação, elaboração de artigos, participação em painéis de revistas. A extensão, a nível de engenharia, ela se dá muito, no caso, em geral, através de fundações, no caso, nós temos uma fundação muito ativa lá, que permite quem ensina precisa praticar, né? Isso aí a fundação ela faz esse link com a indústria. Então você vira um caso aí, você tem uma faceta não é de empreendedor, elabora proposta, reunião com o cliente, então é uma vida muito rica no caso nosso da COP em particular, tá? Montar gestão de equipe, controle financeiro de projetos, elaboração de relatórios, atividades administrativas e gestão, né, também, lógico, e de todos os níveis, não é? E contratação pessoal. Então, a gente tem vários chapéus, né? Então, isso aí nem conversa, tal conversa de elevador que eu mencionei, fica difícil a gente, descendo alguns andares, explicar tudo isso, mas a gente sempre pontua que é muito mais, né? Do que a gente que se percebe, a sociedade percebe. Então, nas atividades de pesquisa e prática profissional estão aqui indicadas, eu tenho seis linhas de pesquisa, e vocês vão ver que todas as minhas atividades ela têm um viés prático aplicado, como eu falei, DNA da geotecnia da COP. Da programa de engenharia civil também, numa certa medida. Então, solos moles domina, né? Depois, aqui nós temos as orientações de mestrado e doutorado, somadas aqui, e modelagem centrífuga, investigação geotécnica, geotecnia ambiental, costas e barragem e rejeitos de mineração. São as 6 itens que a gente vai falar. E aqui, no total, isso aí são 111 orientações, tá? De mestrado e doutorado. E esses egressos de mestrado e doutorado, para onde que eles foram? Então, no mestrado, a maioria vai para a iniciativa privada, depois meio que quase divide entre o serviço público estatal e iniciativa privada, desculpe, e academia, tá? E inverte depois no doutorado, como é esperado. A maioria vai para a academia, tá? Depois, mais ou menos, divide entre serviço público estatal e iniciativa privada. Então, eu fiz uma estatística e eu peguei lá o meu lápis e fui apropriando as atividades de cada um e saiu isso aí, que é muito legal, é um retrato muito interessante, né? Então, e as atividades de consultoria, gente, é muito projeto que a gente faz e a gente tem que se equilibrar, né? Nós temos um marco legal de ciência e tecnologia aprovado, você tem que dar o máximo de tantas horas para a consultoria, isso tudo é controlado, mas é assim, uma gama de atividades muito, muito grande. Aí não tem nem todas as empresas que eu trabalhei ao longo dos meus. Vou fazer, a final do ano que vem, 50 anos de formado, né? Então, os solos moles, que é a primeira linha de pesquisa e a linha e atuação profissional, a gente investiga para obter os parâmetros, faz cálculos, não é? Eventualmente complementa por análise numérica, e, logicamente, você precisa ver como é que é a obra, o desempenho da obra, através de monitoramento, instrumentação. Então, a gente vai falar um pouco de cada coisa aqui. Então, aqui, esse gráfico ele é interessante porque na abscissa nós temos a carga aplicada do aterro, o peso específico do aterro vezes a altura de aterro, normalizado pela resistência da argila, SU, e aqui o recalque normalizado pela altura de aterro H. Tá? Então, vamos lá. Se eu coloco um aterro simplesmente sobre solo mole, eu tenho curva carga, como a gente pode chamar, carga, recalque, tudo normalizado dessa forma verde aqui. Eu reforço a base do aterro, eu já tenho uma altura maior, mas sem atuar no recalque. Eu vou construir etapas, ganhando resistência para e passo. Eu tenho alturas de aterro, cargas aplicadas maiores. E aí, quando eu passo a reforçar a fundação propriamente dita,
e a gente vai falar de várias técnicas aqui, né, colunas granulares, ou tratamento com cimento, ou aterro estruturado, nós vamos conseguindo, né, alcançar alturas de aterro maiores, né, que a altura de aterro está aqui implícita, e com menores recalques. Essa é a grande. Assim, então, são técnicas construtivas ou técnicas de melhoramento do solo que nós vamos falar. As primeiras técnicas, eu vou mencionar aqui aterro de Sarapuí, é uma área experimental importante que eu mencionei lá no início, já é o aterro 2, o aterro 1 que eu usei no meu mestrado lá de MPhil foi elevado à ruptura. Esse é sobre drenos para acelerar os recalques. Os drenos, você tem um dreno pré-fabricado indicado aqui, ele é um rolo que está aqui, ó, você crava no terreno e até atingir, cruzar toda a camada de solo mole. Nós tivemos, assim, eu só orientei 3, mas entre teses de outras universidades ficaram envolvidas nesse projeto. Nós temos mais de 60 dissertações, teses, mestrado, doutorado. Teve escavação experimental, foi uma área uma área uma área teste, né? Muito legal, muito importante. Pré-carregamento por vácuo. Então, é uma técnica que você crava drenos no solo mole, você aplica vácuo, coloca sobre uma membrana. Então, esse vácuo, que é uma atmosfera, sem KPA, cerca de, você tem uma carga de aterro equivalente a 4 metros de aterro. Então, você desliga o vácuo, você tira, é como se você retirasse o aterro. Tá? Ok? Então, nós tivemos aí 2 doutorados em cooperações com o Canadá e Suécia. Depois, testamos outra técnica, que é dreno a dreno. O vácuo é aplicar direto no dreno, ou seja, sem membrana acima. Tá? Então, vocês têm aí um exemplo, aplicamos na zona oeste do Rio, um desempenho que nós observamos ser não tão bom quanto esse, tá? Mas é muito usado também. Tá? Muito bem. Aí nós migramos para uma outra técnica, que é justamente o reforço. Nós temos aqui o reforço de geotexto, no caso aqui, né? É um tipo de geossintético. Quando você não reforça, você tem um desempenho pior do que um aterro reforçado. É um trabalho que um aluno doutorando fez lá na Vice-Peça Sul de Florianópolis, com 3 aterros experimentais, esse é apenas um deles aqui, não é? E foi muito importante. Vocês veem aí o desempenho, aqui só tem apenas trincas. Todos eles romperam, mas esse aqui, a própria ruptura aqui tem um desempenho melhor. Tá? Aí você faz em etapas, você vai construindo em etapas, ganhando, ocorre a drenagem, não é? Através de um caso de drenos, o solo ainda é reforçado, você também tem bermas aqui, é o solo da zona oeste do Rio de Janeiro. 6 metros de aterro, recalcou 2,5 metros, cerca de um pouco mais, você tem menos de 3,5 metros, não é? De altura líquida. Tá? Então, nós aplicamos isso num condomínio no Recreio de Bandeirantes, não é? Com 12 prédios, uma experiência muito rica também. Aí nós vamos agora migrar para as técnicas que você reforça a fundação propriamente dita. No caso aí, com coluna de brita, você coloca uma haste oca, você põe brita por dentro dessa haste, essa haste vibra e densifica essa coluna, tá? E você tem a coluna pronta, você constrói um aterro em cima. A gente vai definir aqui taxa de cobertura. Agora a gente vai ter a palestra como um todo ela é muito lúdica, tem pouquíssimos gráficos, então, mas a gente tem alguns parâmetros, não é? Um dos parâmetros é a taxa de cobertura. O que é isso? É a área de coluna, da área, não é? Π d ao quadrado da coluna sobre 4, sobre a área da célula unitária. Então, né, é mediatriz aqui entre as colunas, né? Você tem espaçamento é S, então você fica também com o quadrado S ao quadrado. Então, a S é S ao quadrado. Tão simples quanto isso. Então,
Nós temos aqui uma área em coluna na ET Cantagalo, temos 2 mestrados, taxa de cobertura baixa, desempenho não tão bom. Era uma obra com recursos do Banco Mundial, e tinha limitações de recursos, enfim. Mas teve um bom desempenho, como um todo. Aí nós aumentamos a taxa de cobertura, já vamos para a zona. O anterior era na Baía de Guanabara, lá na região de São Gonçalo. E aqui já vamos para o distrito de Santa Cruz, ainda é município do Rio de Janeiro, que era CSA, agora é Término. Muito bem. Então, aqui é uma área toda com colunas, tem uma base de concreto, vocês vêm aqui, você coloca perfis metálicos, estão aqui indicados, você aplica carga e verifica o desempenho foi muito bom. Depois nós vamos, então, temos gráficos, nesses trabalhos aqui tem um doutorado e um mestrado com essas 2 áreas aqui. Então, aí já foi instrumentada uma segunda área na própria a parte de minério, nesse caso com 16% de taxa de cobertura. Tá? Resultados também muito interessantes, muito valiosos. Né? Fizemos convênio com essa empresa, no caso era a ThyssenKrupp na ocasião. Tá? Desde aí já temos 15 anos. Né? Aí nós vamos para uma técnica que é a coluna granular encamisada. Do que consiste? Consiste na cravação de um tubo metálico, você vê um tubo aqui, esse tubo é vibrado, se instala no terreno, você encamisa internamente, tá? Coloca areia e saca ele, articulando esse cone, né, inferior, tá? Que articula, né, abertura, ele abre, você vibra, você saca e densifica, e assim você tem uma coluna finalizada, como está aqui indicado. Tá? E fizemos uma área nessa mesmo local, uma área teste 3, no caso, 6x6 colunas encamisadas agora, a taxa de cobertura 12,5%, tivemos aqui um doutorado, 2 mestrados, cargas aplicadas importantes, aqui de 150 kPa, seria equivalente, né, a cerca de 8 metros de aterro, se fosse um peso específico convencional. O peso específico aqui é maior, porque é um resíduo, né, de minério de ferro, então você tem aí peso específico maior. Tá? A geogrelha aplicada na base, isso é meio padrão. Tá? E aqui, sempre nós vamos ver modelagem numérica, aqui acolado na palestra, a gente mencionou isso antes. Né? Então, você tem aqui a altura de aterro em 4 etapas, que eu posso voltar aqui as 4 etapas do aterro, tá? E você tem aqui o final de construção e os recálculos ocorrendo durante a construção e pós-construção, você tem recálculos finais da ordem de 50 centímetros, entre colunas e sobre colunas um pouco menor. Né? Porque ali do lado é o sensor de recálculo. E como resultado de toda essa atividade, esse monitoramento, a gente pode resumir o seguinte: o recálculo do solo melhorado, 57 centímetros, medido, o recálculo do solo não melhorado, calculado, meu modelo numérico, apenas tirando a coluna. A relação entre este recálculo não melhorado para o melhorado, a gente define o parâmetro beta, que a gente vai plotar aqui nas ordenadas. A taxa de cobertura nós já tínhamos definido anteriormente, 12,5% no caso aqui, e nós temos o módulo da coluna, que ele já tem um módulo que você mede, ensaios normatizados e tal. Então, você tem essa estrela aqui está o universo dos casos retroanalisados de campo, nessa faixa de valor de módulo J, tá? E aqui a outra, também coluna encamisada, com essa faixa aqui. Então, aqui a média 1.500, aqui a média 2.500, aqui 1.750 fica adequadamente entre as 2 linhas, né, da literatura. E aquela coluna convencional, coluna de brita, que eu mencionei, convencional, ela te dá um beta bem menor. Então,
Aqui você teve quase 3 vezes menos recalque, não é isso? Aqui, na coluna de brita convencional, você teria 1,5 vezes menos recalque apenas. Percebem? Muito bem. Então, agora mais um exemplo de como a coluna, no caso encamisada, ela atua. Você tem duas áreas com os mesmos propriedades. Então, aqui, sem coluna está aqui, não é? E aqui com coluna está aqui, você vê que você tem 2,5 vezes mais tensão vertical aplicada do que sem coluna, tá certo? Quando você compara aqui a nível de recalque, aqui é nível de deslocamento horizontal medida num inclinômetro colocado ao lado, você tem também, para a mesma deslocamento horizontal, você tem 2 vezes menos recalque, né? No caso de deslocamento horizontal, tá? Muito bem. Agora a gente vai vamos abordar uma outra técnica, que é mistura seca superficial, lá na região metropolitana, centro metropolitano do Rio de Janeiro, melhor dizendo, na Barra da Tijuca. Veja, observe a umidade gravimétrica, 5,5 vezes mais água do que grão sólido, certo? A definição de umidade gravimétrica que nós usamos na geotecnia, principalmente. Solos com altíssima plasticidade, altíssima matéria orgânica. Como resultado da matéria orgânica, você tem um peso específico apenas um pouco maior que o da água, né? 9,8, nós sabemos, não é isso? Não é? E foi usado um cimento de alta resistência inicial, com concentração de 150 kg por metro cúbico, no área experimental, e você tem o quê? Como resultado dessa carga aplicada, quase 5 metros de aterro, você tem recalques entre 15 e 25 centímetros. Recalque não estabilizado, 1,5 metro, não é? Então, você tem esse aqui, 1,5 metro por 0,15, que é essa faixa inferior aqui, você tem um beta de 10, usando aquela equação do beta, e 1,5 por 0,25, você tem um beta de 6. Tá? Então, nós vemos como essa mistura seca de cimento, nessa proporção, 150 quilos de cimento por 1 metro cúbico de argila mole, tá? Você melhora o desempenho. Tá? Aí nós vamos para o top de linha aí, né? A técnica com melhor desempenho, que é você estruturar efetivamente. Você crava uma estaca, coloca um capitel, coloca uma geogrelha, tá? E você executa um aterro sobre a geogrelha, compactado. Nós tivemos 2.000 estacas aqui, nessa primeira área, a sede nacional do SESC-SENAC, aqui uma escola de ensino médio, uma escola que tem aí bons índices nas métricas aí escolares, né, vamos dizer assim. Enfim, os professores moram lá, os alunos, é interessante. Então, na Barra da Tijuca. Então, aqui nós aplicamos e tivemos assim um doutorado nessa área aí. Tá? Um projeto também acompanhado com a Fundação Coptec. Então, agora a gente mudamos o foco e vamos falar de modelos físicos. Rigorosamente, é um modelo científico. Nós temos um aterro alto aqui, estão vendo a altura de aterro? Sem recalque diferencial, quer dizer, tem algum recalque na superfície, mas pequeno. Aqui nós temos recalques diferenciais, quer dizer, aqui nós temos recalques entre colunas maiores do que sobre a coluna, então dá um diferencial bem claro, né? E aqui a modelagem numérica mostrando que conforme você aumenta a altura de aterro, o efeito de arqueamento, efeito membrana, tudo isso atua, tá? Aqui você, como resultado, você tem menor o recalque diferencial zero. Aqui você tem recalque, sim, está indicado ali, mas sem ser recalque diferencial. É uma modelagem milímetros finos 3D, com aquela 1/4 daquela célula unitária que a gente falou lá anteriormente, com simetrias aqui, 2 direções, enfim, a estaca está aqui. Logicamente, quanto maior a altura do aterro, maior mais, não assim, parruda, vou usar esse termo assim coloquial, mas não é mais forte, né? Tem que ser a estaca, tá certo? Então,
a gente vai com outra modalidade de aterro estrutural, que é com Deep Soil Mix. Então, a gente vai injetar cimento, esperar a cura, depois a gente faz a exumação, a gente observa uma coluna de Deep Soil Mix. Tá? Nós temos aí aplicação em duas áreas, do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no terminal de cargas e depois na pista de pouso e decolagem. Tivemos 3 mestrados nessas áreas e também tivemos trabalhos na Avenida Brasil, na Transbrasil, rigorosamente, usando essa técnica. Então, vejam só, no caso aí do aeroporto lá, observem que, olha essa altura de aterro, quase 5 metros, incluindo uma sobrecarga para a carga móvel, né, da aeronave, né, aquele Airbus mais top de linha aí. Então, vocês veem aqui as colunas de Deep Mix, taxa de cobertura de 8%. Entretanto, vejam só, com essa carga aqui, recalque de apenas 5 centímetros. Observem lá, 5 centímetros. A gente conclui agora resgatando, né, aquele parâmetro beta, que é o recalque do solo não melhorado sobre recalque do solo melhorado. As técnicas 1 a 3, que a gente falou anteriormente, elas têm o efeito de acelerar recalques, de reforçar, mas ela não diminui efetivamente o recalque. Nós passamos a diminuir o recalque, nós efetivamente enrijecemos, colocamos colunas, inclusões rígidas e tal. Então, nós temos a coluna granular tradicional, nós temos essa faixa aqui, nós encamisamos, nós aumentamos esse valor de beta, e a mistura seca a gente aumenta mais ainda, né? Mas aí a gente vai para a técnica 7, a gente nem falou de beta lá, porque os valores de beta são tão elevados, não se usa o beta, se usa eficiência de transferência de carga, os parâmetros são outros, que nós não tivemos tempo de abordar aqui, ok? A gente fizemos muitas obras sobre solos moles aí na minha vida profissional, né? Obras de infraestrutura urbana, muita atuação dos anos 90, na Barra da Tijuca, pré-Olimpíada, obras rodoviárias, Via Expressa Sul, de Florianópolis, que foi, aliás, aquele aterro experimental, daquele que a gente mencionou, mas várias outras, uma gama de obras rodoviárias e obras portuárias e aeroportuárias também. Então, é a principal área de atuação minha, e como resultado, o titular livre, né, tem essa questão de fazer uma tese de titular. Né? Hoje em dia tem o titular progressão horizontal, que é uma outra modalidade. Né? Mas, enfim, eu escrevi essa tese e resultou num livro. Tá? E, adiante, com a professora Maria Esther do IME, escrevemos um livro de aterro sobre solo mole, muito usado aí, muito citado na prática, e depois mais 2 livros agora já em inglês, uma versão expandida desse, que nós colocamos lá, modelo Canclay e tal, e aqui, justamente essa obra aqui, ela resume toda a experiência de coluna encamisada, inclusive internacional. Nós temos um 4º autor aqui, não é, que trouxe aí de uma empresa russa, que aliás patrocina o livro aqui, não é? Ele trouxe essa experiência de 30 anos de colunas encamisadas e aportou essa experiência aqui. Muito bem. Então, vamos passar agora para a segunda a grande linha de pesquisa, agora não é exatamente consultoria, são projetos P&D, nós vamos falar de modelagem física, bem científica. Então, abrir a cabeça de vocês com uma técnica diferente, que a gente usa, trouxe lá da Inglaterra. Eu vou falar primeiro das nossas científicas, dos exemplos de problemas que nós temos estudado, e depois em parcerias que nós temos feito também, não é, complementares. O que consiste a modelagem científica? Você tem um protótipo
protótipo, vamos dizer que ele tem 10 metros de fundação. Já tem de fundação mole, vamos dizer. É parecido até com o que eu fiz lá na Inglaterra. Então, você acelera 100 vezes esse protótipo, vamos lá, escala 10 metros, você vai fazer um protótipo N vezes menor. 10 metros dividido por 100, no caso, N igual a 100, um exemplo, você tem um modelo 10 centímetros. Então, você vai acelerar esse modelo a N vezes a gravidade, imprimindo aí uma rotação, né, tantos RPM, que vão lhe dar para uma conta adequada de você vai substituir a gravidade por uma força inercial. Essa é a essência. Daí você tem tensões em pontos similares do modelo iguais. Aqui, essa no ponto máximo igual, no ponto a meia altura também. Então, nós temos lei de escala, que eu só estou apresentando algumas delas. A gente falou do comprimento, não é? Deslocamentos, para ter mesmo a lei de escala. Área, por conta seguinte, é N ao quadrado, N ao quadrado, volume N ao cubo, massa está associada a volume N ao cubo, a força para a mesma tensão. Tensão e deformação são iguais, você faz fator de escala 1 para 1. Isso é beleza, é o grande valor da modelagem científica, como a gente viu aqui. Né? Se você usa o mesmo solo do protótipo, você vai ter uma deformação também da mesma, né, proporção. O fator de escala também 1 para 1. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma linha de tempo, que a gente fala dos nossos trabalhos em centrífuga. Então, em 95 chegou a centrífuga, em 96 foi inaugurado o laboratório com essa centrífuga, e a gente estudou inicialmente migração de contaminantes em solo, até que ocorreu uma ruptura na Baía de Guanabara de um duto, e nós passamos a trabalhar direto com a área de óleo e gás, em particular com a Petrobras, e a gente vai falar sobre esses estudos aí, parcerias com SEMPS, várias fundações, dutos, taludes submarinos, né, corrida de detritos, nós fizemos, temos feito também, efeitos de falhas tectônicas, de subsidência de leito marinho. Então, a gente não tem tempo de falar de tudo, fala de alguma coisa aqui muito rápida, gente. Em 2005, o primeiro doutorado foi defendido, não é? Em 2000, aí fizemos inúmeras atividades, aqui até 2012, quando chegou a nova centrífuga, que nos permitiu diversificar, começamos a fazer parcerias também internacionais, não é? E aí nós citamos outras parcerias, como Cambridge, Technip, também na linha de dutos, e outros laboratórios da COP, com a própria UENF, com a Vale. Como resultado, nesse período todo, mais de 2 décadas, a gente tem aí 25 mestrado e doutorado defendidos nessa linha de pesquisa. Né? Temos atualmente 9 em andamento, 3 projetos com a Petrobras em andamento, 35 artigos publicados. Muito bem. Então, a gente vai agora falar das centrífugas. A centrífuga de tambor, tá? Aqui na forma aquela montagem do modelo, em operação ela tem o eixo verticalizado, não é? Tem vários dados da centrífuga que a gente não tem tempo aqui de abordar. Ela tem uma versatilidade interessante, sim, ela permite fazer estudos aqui, ela tem todo o anel disponível para uso, então, corrida de detritos submarinos, você tem um perímetro maior, lógico. É como se fosse uma máquina de lavar roupa, né? A gente pode, de uma forma muito, muito grosseira, né? Até peço desculpa aos meus colegas modeladores, mas aqui você tem justamente uma cesta que você, em repouso, está acima, monta o modelo, e depois você envolve, você tem já um modelo assim, então a gravidade, você tem a N vezes a gravidade, aqui uma gravidade você não se livra dela, né? Tá? Então, ela continua. Ok.
Você tem agora o estudo de Casabaí de Guanabara, que eu mencionei, que foi um divisor de águas, né? Em 2000, esse duto aqui, ele flambou, tá? Deslocou 4 metros, cerca de, e aqui nós temos a posição original do duto e a posição deformada, e a gente fez um estudo, publicamos, e também participamos de uma auditoria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente para fazer uma auditoria na coluna e levantar as causas dessa ruptura. Né? Muito bem. Como é que nós fizemos essa modelagem? Esse duto foi instrumentado aqui, uma célula de carga, aliás, foi instrumentada aqui acima, esse duto, ele deslocava o solo, tá certo? Então, esse atuador deslocava o solo, aqui nós temos a nossa argila de caulim, que a gente usa, é usada modeladores, né, de modelagem física, padrão, a gente depois vai falar sobre como é que a gente trabalha com problema real adiante, tá, gente? Então, você desloca e mede a carga, a célula de carga, você tem a carga medida, força medida no duto, você pode... A gente fez... Os modelos também indicaram permitiram desenvolver equações, tá, que estão aqui indicadas, com geometria, parâmetros geométricos e parâmetros físicos, no caso da resistência do solo, não é? De forma a calcular essa força normalizada aqui, não é? Em NHC. Esse aqui é o primeiro doutorado aqui na área, e essas equações então passaram a fazer parte das diretrizes do SEMPES, né? Aqui nós vemos a técnica chamada PIV, não é? Você tem vetores de deslocamento indicando, não é, o duto movimentando o solo lateralmente. Nós vimos lá, não é isso? Voltamos alguns slides, aquela marca, né? O footprint lá daquela ruptura, né? Que seria isso aqui levantado. Não vale a pena voltar para não perder tempo. Muito bem. E daí para frente, nós passamos a atuar numa grande gama de atividades. Nós temos aqui a plataforma rasa, ela tem esse jeitão, a plataforma não é mais profunda, ela é uma FPSO, é um navio. Né? Então, você tem aqui necessidade de ancoragem, a gente vai falar de âncoras, destaca-torpedo, nós temos aqui deslizamentos, não é? Tem o riser, o duto que vem e vai até a plataforma, né, que é o riser. Tem um problema aí que a gente vai falar, do touchdown point. Você tem problemas sísmicos aqui, não é? Que a gente vai analisar, estabilidade de taludes submarinos, rota segura de dutos, tudo isso a gente tem que analisar. Então, aqui, o primeiro problema é o mudmeta. O mudmeta é isso aqui, ó, uma sapata. Você instala a sapata e depois você tem que retirar a sapata, tá? E com isso você vai cotejar a carga de extração sobre a carga de instalação. Então, nós fizemos esse trabalho aqui. Esse trabalho até, aliás, ele não teve apoio da Petrobras, não. Ele foi projeto CNPq, e SOPERJ, vai por aí. Muito bem, então, a instalação, tá? Instalação, tá? Depois, 12 a 15 milímetros de deslocamento. Depois você dá uma pausa e você retira. E você vai comparar essa carga aqui sobre essa. Tá? Então, nós, comparando essa carga sobre essa, nós temos a força de extração sobre a de instalação, não é? Sobre essa, nós temos o mais otimizado é essa daqui. É um modelo com quase 9% de furação, tá certo? Então é isso, os modelos são perfurados, sim,
você verifica. Então, além disso, você já passa a ter um desempenho pior. Está vendo aqui? Aqui tem 2 modelos sem perfuração. Tá? Percebem? Espero que eu tenha sido claro aqui. Então, touchdown point. Então, projetos originais admitiam leito marinho rígido. Tá? A professora Maria Cascão, que mencionei, ela trabalha muito todas essas atuidades de interação solo-estrutura, e tem participado de forma ativa, né, naquela orientação primeira, ela atuou, enfim. E aqui nós temos outras atividades que se desenvolveram, aliás, com a centrífuga nova, tá? Touchdown point. Então, esse aqui, o leito marinho é móvel, ele é compressível, ele se desloca. Então, tudo isso foi simulado, carregamentos axiais, verticais, laterais, tudo isso foi simulado nesses trabalhos. Então, a FINEP, o apoio da FINEP, Tecnip é uma empresa que está lá no Polo Tecnológico da UFRJ. Tá? Nós temos aí o monopile, é muito usado, 75% das eólicas offshore no mundo tem essa estrutura. O que consiste? É um estacão, a gente pode dizer assim, uma estaca oca, lógico, tá? De grandes proporções, que você crava e a torre eólica fica apoiada lá, e os principais carregamentos são horizontais, de ondas, vento, própria operação das pás e tal, dá um carregamento cíclico também, e tivemos ali vários trabalhos em andamento. Tá? Já a estaca torpedo, são trabalhos, os dois estão, esse aqui estão finalizando, e esse aqui está em total, assim, ano que vem a gente acaba esse projeto. Estaca torpedo, que a gente vai falar adiante, tá? E o monopile, o que é? Como é que a gente faz? A gente coloca o monopile, a gente pluvia areia, instala o monopile, ele tem que ter distâncias assim adequadas aqui, tudo isso é muito bem estudado. Esse monopile, ele tem um diâmetro quase 2 metros, como vocês veem aqui, não é? Tem outras características aqui, que a gente não tem tempo de falar, não é que estão essas... ele tem o comprimento todo é essa soma aqui, seria 16 metros, tá? Essa mais essa, ok? Então, aqui nós temos ensaios de diferentes grupos simulando o mesmo protótipo. Vocês derem um olhar mais, assim, uma lupa, aí vão ver acelerações que vão de 38 até a nossa de 100 vezes da COP, foi 96, a de Delphi foi 107, a gente vai falar dessas duas aqui. Mas aqui são de todos esses grupos, simulando o mesmo protótipo, com várias areias quartzosas e tal, densidade relativa de 80%. Os da COP estão aqui, ó. Agora, quando nós, desse outro grupo, tá, também é um modelo, é o menor modelo, mas com maior aceleração. Quando você corrige a aceleração que está aqui, tá vendo? E você, no caso também, plota deslocamento, que seria esse deslocamento aqui, normaliza pelo diâmetro do duto, do monopile, desculpa, que é um mega cilindro, é uma mega estaca. Então, você tem aqui o da COP, está aqui, ó, esse azulzinho, está vendo? Bem próximo da maioria dos ensaios, ok? Então, a gente validou, a gente não é um site chamado benchmark, né, também. Muito bem, agora nós vamos ver um ensaio científico com uma câmara embarcada. Então, você tem primeiro carregamento monotônico de grande amplitude, seguido de 150 ciclos de estado de serviço, não é? Depois, de novo, o carregamento monotônico, não é? Para ver a capacidade de carga. Então, estado limite último, esses dois aqui, isso aqui é estado limite em serviço. Vamos lá, você acelerado, né? O vídeo acelerado. Primeiro carregamento monotônico, de grande amplitude, esse aqui. Agora é 150 ciclos, tá?
Você tem um atuador, você tem um laser aqui, que vocês vão ver no final o reflexo do laser, como se fosse o meu aqui, né? na areia, tá? E depois a centrífuga vai parar. Tá? Olha só, viram lá o laser, aí a centrífuga para, tá? E nós desmonta e sai, então faz. E agora a gente mudamos. Estaca torpedo. Aqui está a estaca torpedo, 23 metros. Você instala essa estaca lá embaixo, 100 metros acima do leito marinho, você larga essa estaca, ela crava. É a âncora. Tá? Desenvolve o projeto Petrobras, patenteado, todo mundo usa. Tá? A Petrobras quer fazer uma estaca maior, quer botar cluster de estacas. Então, fomos contratados, tem 3 projetos em andamento, tá? E tem aqui um telefone, eu espero que a esposa atenda. Vamos lá. Então, você tem aqui 23 metros, protótipo simulado foi 1:4, tá? Então, ele tem 4 vezes menor que o protótipo, 57 milímetros, divide por 100 aqui, tá vendo? 57 milímetros, ele tem aqui ele, 57 milímetros, tá? E tem outras dimensões, todas elas proporcionadas adequadamente. Então, não temos aqui tempo de ficar abordando tudo isso. Mas, então, vamos ensaiar essa estaca torpedo. Primeiro, fizemos um ensaio vertical, tá? Carga normalizada, também por área, o SU, compara bem com os métodos aí de previsão da API e tal, e depois nós fazemos deslocamento, como ela em condição de operação, são cabos, né? São cabos, mais que tudo, faltando o nome agora, não é metálicos. Enfim, e você tem um carregamento 40% maior, 280 para 200, percebe? E grandes deslocamentos elevados, normalizados. Né? Tudo isso é normalizado. A boa análise, ela normaliza os parâmetros para você permitir comparação entre estudos, né? Diferentes autores, diferentes solos. Então, é uma técnica importantíssima, a normalização. Tá? Agora vamos falar de estabilidade e instabilidade sísmica de taludes submarinos. Aqui nós temos a plataforma continental. Tá? Nós temos aqui uma área mais baixa inclinação. Então, nós temos ali a área plana, onde passam dutos também, a área mais inclinada, predomina de pouca inclinação, de 2 a 5 graus, essa área predomina, mas temos também áreas com cânions, tá? Estão vendo aqui os cânions? Um zoom aqui, os cânions de baixa angulação e cânions com grande angulação. Tudo isso foi estudado. Estudamos esses trabalhos. A professora Maria Cascão fez doutorado em sísmica, na área de modelagem sísmica, tá? Então, a gente não teria conseguido fazer esse projeto sem a participação dela, tá? Muito importante. Entretanto, a nossa centrífuga, nós não temos shaking table embarcada. Então, fizemos parcerias com a Universidade Gustavo Eiffel, 2 doutorados, um mestrado, e depois com Cambridge, já para esse estudo aqui, de taludes suaves. Estudos muito, muito interessantes. Tem 6 trabalhos aí de tese / dissertações, né? Aí eu falei para vocês, a gente estava usando aquela argila caolin, né? E a gente usa também a argila marinha, tá? Mas o modelo físico, ele é essencialmente usado para validar um modelo numérico. Percebem isso? A gente nunca vai no modelo físico para projeto. Não, a gente vai do modelo numérico ou auxiliado por um modelo conceitual para projeto. Então, a gente calibra o modelo físico, ele tem condições de contorno muito conhecidas, de carregamento, tudo muito controlado, você não tem a heterogeneidade que a gente tem no solo, tá? E quando a gente tem um aterro experimental, algo que
factível, que é o aterro experimental, a gente usa, mas uma torre eólica sem pensar, né? Você fazer gastar recursos para fazer um modelo de uma torre eólica possível. Então, então elas têm claras limitações no contexto, né, dessas grandes estruturas. Tá? A gente migra agora para investigação geotécnica, a gente correr um pouquinho agora, para outras atividades. Vamos falar essa área, dessa terceira linha de pesquisa, que tem 22 teses/dissertações, é a gama de equipamentos que a gente usa para prospectar o solo, obter suas propriedades. A gente faz ensaios de laboratório também, bastante, na COP. E também, aqui eu coloquei também a linha de pesquisa de fundações. Tá? Então, eu vou justamente exemplificar essa área a nível de atividade profissional, com a perícia geotécnica que fizemos lá no Itaquerão, conhecido Itaquerão, não é que esse trator de esteira pega essa estrutura aqui, esse módulo, começa a levar, começa a enviesar, e, em certo momento, esse módulo cai sobre o teto, né? A cobertura já tinha sido instalada. Então, nós fomos contratados pelo Ministério Público aí, para fazer um parecer. Fizemos ensaio de campo, análise de elementos finitos, desenvolvemos um parecer com base em análise numérica. Existia efetivamente uma não conformidade na fundação dessas esteiras. Tá? Geotecnia ambiental é uma área que eu atuei. Inicialmente, eu criei o curso de geotecnia, de engenharia ambiental da Copa. Eu vou botar ambiental meio que numa coisa só, mencionando que, inicialmente, fora da geotecnia, eu criei o curso de engenharia ambiental, fui professor de poluição dos solos muito tempo, criei antes os cursos de meio ambiente e petróleo da COP, e atuei como coordenador por mais de 20 anos. Tá? E, bem, vamos falar agora de pesquisa, principalmente. Tá? Então, a professora Maria Cláudia é muito ativa nessa área de geotecnia ambiental. Fizemos aí estudos diversos, uma meia dúzia de trabalhos, talvez um pouco menos, de eletrocinese, para transporte de nutrientes para degradar compostos orgânicos em solos de baixa permeabilidade. Tá? É impossível fazer você percolar, botar nutrientes em solos de baixa permeabilidade sem usar a técnica de eletrocinese. Tá? Transporte e mediação aqui modelagem numérica nessa área, de transporte e mediação de HPA em solo também, para dar um exemplo, duas dessas, né, exemplos dessas 19 trabalhos aqui. Como exemplo não é, de extensão, né, de atuação para a sociedade, nós fomos contratados para acompanhar a dragagem de disposição esse canal do Fundão. Vocês veem aqui, acho que percebem claramente como a coloração, né, ele está bastante, não é, sem fluxo naquela ocasião. Então, nós acompanhamos essa dragagem de disposição em geoformas, não é, que foram empilhadas aqui entre duas pontes aqui, não é, de acesso ao canal, à cidade universitária, que está aqui, não é? E, então, foi muito legal. Fizemos análise dos líquidos percolados, né? E foi um trabalho para a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Tá? Vamos lá. Quinta e penúltima área, eu estou com 1 hora, eu vou pedir desculpa aqui que vou fechar. Nós temos aqui, em Costa do Orbig, duto, tá? Se movimentando, trabalho para a Petrobras. Nós temos aqui, nessas áreas, inclui solos não saturados, encostas, barragens,
estudos em barragens, aqui para Furnas, e a FINEP também participando. Em Ouro Preto, trabalhos em Vossoroca, no âmbito do INCT Reagel, que é um projeto que o professor Willis Lacerda coordena ainda, está na área, nos momentos finais dele, recursos do CNPq, FINEP, FAPERJ, desculpe, e com pesquisadores de todo o Brasil, mais de 30 pesquisadores, de norte a sul, literalmente. O FPR, Rio Grande do Sul, Brasília, e vai por aí. O USP. Muito bem. Parecer geotécnico sobre a ruptura do Talu de Porto Santana exemplifica essa área aí de encostas, uma ruptura de grandes proporções, então a seguradora nos solicitou que a gente fizesse um parecer, então nós fomos envolvidos nesse trabalho aí também. Rejeitos de mineração é a linha de pesquisa mais jovem, refletindo a demanda da sociedade, vamos colocar assim. O paradigma hoje em dia é pilha de rejeito, quer dizer, rejeito filtrado, prensado, né? Então você faz aterros experimentais, então trabalhamos nisso, um mestrado aqui, e em laboratório fizemos modelos físicos de infra 1G, como a gente chama, sem macrogravidade, e aqui nós observamos culturas também, e desempenhos aí importantes nessa área. Tá? A gente atuou, tivemos atuação na barragem do Fundão, pela Coptec, deu um feijão para investigar as causas da ruptura ocorrida durante aquela perfuração, que aparentemente foi a causa, né? Tivemos aí atuações nesse período também. Tá? As visitas, eu menciono o pós-doutorado, tá? E eu atuei com modelos físicos e centrífugos no Instituto de Pesquisa lá em Bérgamo para o estudo de estabilidade da Torre de Pisa, quer dizer, culminando com a escavação nesse lado aqui, não é? Para que a torre parasse o seu processo de instabilidade que estava ocorrendo na ocasião. Em 2 meses eu fiquei na Noruega, fizemos trabalhos lá com pesquisadores, né, de renome aí, junto com meu colega Fernando Dante. Eu menciono a nível familiar que a filha está aqui, Adriana, ela tinha sido alfabetizada em inglês quando voltou para o Brasil, não é? Voltou com 5 anos e meio, entrou na escola britânica, mas depois ela continuou no pós-doutorado, já foi para a escola italiana. O filho foi alfabetizado direto em italiano. Isso muito saber da Maria, sabe? Que ela tinha esse preparo. E ambos retornaram para o Brasil, esse preparo pedagógico, e sem nenhuma perda de continuidade de estudo, muito, muito legal isso tudo. Não é que nós tivemos estadias na Universidade da Austrália, e aqui minha cartão, né, de acesso, resultando de colaborações subsequentes. Depois, na Suíça, esse aqui um auditório que nós tivemos uma palestra, que está aqui indicada. Né? A ETH é onde o Einstein começou. Realmente seria uma Cambridge lá da Suíça, né? E fizemos depois artigos, né, no Congresso de Paris como fruto dessa colaboração. Eu falei, né, das pesquisas com a Unifel, então também muito profícuas, tá? Depois, Cambridge eu menciono também, pesquisas com Cambridge, com a Universidade de Chalmers, na Suécia. E vamos lá, gente, nós estamos aí já 5 minutos atrasados, eu peço desculpa. O que é o engenheiro civil? É uma das áreas mais abrangentes, né, da engenharia, né? Hoje em dia, o mercado de IA
Contrata, basta ser engenheiro, saber programar, ser contratado para entrar na área. Então, além das especialidades clássicas, a gente é estrutura, geotecnia, recursos hídricos, transportes, e construção civil, enfim. Você tem a área financeira, você sabe muito bem que contrata engenheiro, né? Também. Então, o engenheiro ele tem essa possibilidade. Mas escolha as atividades que você realmente não é nos motiva, que brilha os olhos de vocês. Isso eu acho o mais importante de tudo. E o aperfeiçoamento contínuo, profissional deve ser contínuo. Isso é a realidade nossa, né, nesse mundo de grandes mudanças. E a gente não vai dizer que os desafios à frente serão muito grandes, como foram para mim, serão para vocês diferentes. Minha trajetória não é, por favor, modelo para ninguém. Vocês vão ter desafios muito diferentes. Eu agradeço a professora Maria Cascão, esposa, mestre da UFRJ de Cambridge, orientados de colegas da COP e da Poli, colaboradores de todos vários países que eu tive parcerias, apoio de empresas e órgãos de fomento diversos aí, nacionais e estaduais. Tá? Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Eu vou aqui parar de para as perguntas. Muito bem, Michele. Agora a gente vai fazer algumas perguntas. Lógico, por favor. Estou disponível e me desculpando aí por ter, vamos dizer assim, avançado além do horário. Tá? O som, não sei se está tão bom aí. Talvez esteja o microfone ligado, mas estou vendo que a Michele desligou o microfone. Vou guardar aqui. Espera aí, Marcos, que a gente vai escrever as perguntas no chat para você poder ver melhor. O seu som está ruim, é melhor pelo chat, possivelmente. Se você preferir. Márcio, tem uma pergunta no chat. Não sei se você consegue. Veja só, eu não sei aí quem perguntou. Eu vou bater na tecla de que as únicas pesquisas... Peraí que está sem som. Um momento. Pronto, pode responder. Oi, então, é muito bem feita a colocação das pesquisas em outro país. Veja só, das 111 dissertações, só meia dúzia foram feitas fora,
tá certo? Então, atenção para isso. E quando foram feitos o solo que foi usado lá, que é argila caolim espezoide. Essa argila é a BMW do solo usada em todos os modeladores. Eu usei 40 anos atrás o mesmo solo que eu uso no meu modelo centrífugo. Esse modelo centrífugo ele calibra um modelo numérico. Eu quero bater nessa tecla. Depois você usa esse modelo numérico as propriedades do solo que você tem. E aí você vai para o projeto. Agora, no outro nível de resposta, eu vou dizer o seguinte: os nossos solos moles, que mais de a grande maioria, mais de 100 orientações, são feitos com nossos solos, diretamente. Tá? São muito mais compressíveis, sim, em geral, do que os solos de países temperados, são muito diferentes. Nós temos a questão dos solos tropicais, tá? Muito pesquisados pelos brasileiros, né? Tem professores dessa linha de solo não saturado, que eu atuei há alguns anos, bastante. Tá? Então, a gente percebe isso, sim. A pesquisa na geotecnia ela tem que ser feita com solo local, a nível geral. Quando a gente fala de modelo físico, muda isso, percebem? O modelo físico ele é usado para calibrar um modelo numérico, não é com aquelas... E depois você vai usar o modelo, a propriedade do solo local como parâmetro do modelo numérico. Tá? Márcio, a gente está com problema no som de novo, então a gente vai encerrar. E aí eu posso passar seu e-mail para você poder tirar possíveis dúvidas? Pode sim, eu fico sensibilizado, quer dizer, que essa questão a gente não possa fazer assim, agora responder. Sim, estamos disponíveis, por favor, mandem as perguntas, tá? Eu vou responder todas, com calma, tá bom? Perfeito, obrigada, Márcia. A gente agradece sua participação Tá bom. e estamos à disposição. Muito Tá bom. obrigada, viu? Tudo de bom para vocês aí. Bom evento, boa semana de engenharia civil, tá? Tudo de bom. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.